Agora sim, oficialmente 2026 começando aqui no Instagram com o Rodrigo Mosquen e hoje tem um convidado especial. Vem comigo. Hoje recebendo aqui Rony Tubarão, um prazer querer falar com O prazer você. é meu, Rodrigo, sensacional. Mais uma vez aqui, uma vez entrevistado lá Isso num dos aí. shows no Joker Comedy e agora aqui nesse maravilhoso Esse Estrelando, homem né? que é pior que Bombril, tem mais de mil utilidades. Enfim, prazer mesmo aqui, um dia hoje com chuva lá fora, muita chuva e ele tá aqui. Me diga, Compromisso, né? Tem que cumprir os isso compromissos da aí. gente, né? Rony, para começar, eu quero que você fale em poucas palavras quem é Rony Tubarão. Bom, vamos lá. Eu sou, como todo bom brasileiro, um sonhador. Sou Rony Tubarão, faço 40 anos agora, dia 8 de março de 2026, e eu exerço algumas funções, que são funções que eu sempre apreciei. Eu sou policial, tatuador, cantor, compositor, escritor, humorista, palestrante, youtuber e acho que só, tá bom, né? Já que tem ainda, vaga, você dorme, consegue dormir? Consigo dormir, eu aplico um princípio que eu ensino nos meus livros, né? Que é o princípio de Pareto, para poder conseguir fazer tudo. Então, Rony, como surgiu o seu interesse pela comédia? Olha só, a comédia começou na seguinte época. Eu era muito novo ainda. O meu pai ele gostava muito de assistir a Praça é Nossa. A gente era bem pobrezinho, né? E a gente sempre via aquelas mesmas sketches da Praça é Nossa, mesmo eu sendo muito novo, ele deixava eu dormir muito tarde. E ele amava uma fita do Barnabé. Ele tinha uma fita do Barnabé. E com o passar do tempo, quando eu tinha meus 10, 11 anos, eu encontrei uma outra fita do Barnabé. E ele, assim, até os últimos dias da vida dele, que infelizmente fez 20 anos agora, né, que ele faleceu em 2005, ele ouvia aquela fita cassete, né, aquela fitazinha do Barnabé, todos os finais de semana. Então, o meu primeiro contato com a comédia foi meu pai, que por sinal era um cara muito bem-humorado também. E como surgiu também, você já falou que seu interesse daí surgiu pelo seu pai, mas como veio a ser profissional? Aí eu nem me considero nenhum profissional, eu sou um aventureiro e um estudioso, né? Eu não tenho interesse em ser o Neymar da comédia. Eu gostaria de ser, eu pretendo ser, né? Tanto com o canal, com o livro, com o Mas o Neymar, projeto. ele cai, você não pode cair. Eu quero ser o Zagalo da comédia. Eu quero ensinar as pessoas, mesmo que elas não tenham o dom, talento, vocação, nem a inspiração, a aprender a ser muito mais engraçadas. Mas eu tive duas experiências. A primeira foi entre 2008 e 2009, mais ou menos ali. Eu trabalhava na UVV, eu era o Zezinho da Xerox. E lá eu conheci uns camaradas que eram o Comédia à la carte. Era o Fábio Flores, era o Reco Ferreira e o Vitinho Moraes, que agora é o Vitor Passarim. E eles tinham esse grupo e eu apreciei muito o que eles faziam. E na época o Fábio Flores me deu uma oportunidade de ir até um bar que era do Mr. Picuí, do Teatro dos Couros, me apresentar. Me apresentei algumas vezes, fui razoavelmente, até bem algumas vezes, né? Que é a maldição das primeiras idas. Você acaba indo bem, porém eu era bastante pobre e bem ferrado de grana, e eu acabei sendo demitido, roubaram a minha moto naquela época, e eu tive que estudar para alguma coisa, e acabei estudando, passei na polícia, e por aquele momento eu abandonei. Entre 2010 e 2011, quando eu me formei policial, eu abandonei a primeira etapa da minha vida na comédia. A segunda tentativa foi em 2016. Eu reabri o contato com o mestre Fábio Flores, né, que agora ele também é mentor e dono do canal Precisava Ouvir Isso, e ele chegou, me deu uma oportunidade de fazer o show junto com o Rossini Macedo, lá no Mercearia, em 2016. Só que já dessa vez, a comédia tinha se profissionalizado. Eu estudei um pouco, fiquei lá cerca de umas 3 semanas vendo um texto. Quando eu subi no palco, eu tive fortes crises de ansiedade. Eu fui horrível. As pessoas ficavam assim, meu Deus, o que esse cara tá fazendo aí? Alguém tira esse cara daí. E eu cheguei até, após a crise assim, eu fui no banheiro e jurei pra mim mesmo que eu nunca mais iria mexer com comédia na minha vida. Nunca mais. Porém, quando você mexe com isso, quando você sobe no palco, alguém ri de você, parece que é uma maldição. Eu tinha desistido, passaram-se mais muitos anos. Em 2024, eu sofri um acidente gravíssimo, quase perdi a perna no dia 5 de maio. Tive uma cirurgia, uma micro. Depois tive uma outra cirurgia. Essa já foi gravíssima, eu quase perdi a perna. Eu tive uma experiência espiritual, quase. Não tô falando que, um espírito falou pra ser comediante, não é isso. Eu ia ficar por cerca de 10 meses a um ano sem poder andar. Dá pra perceber que eu sou um pouco agitado, um pouco ansiosão. E eu pensei assim, poxa, e se eu me tornasse dessa vez um profissional da comédia, mas se eu estudasse? Então eu tive a brilhante ideia. Eu pensei assim, ó, vou pegar os 100 maiores shows de comédia stand-up do Brasil e do mundo, segundo o Google, os 100 melhores filmes e vou assistir todos 5 vezes. E eu assisti todos 5 vezes em 10 meses. E li cerca de 30 livros, porém a grande maioria deles não ensinava muito, e assisti várias séries também. E acabou que eu percebi que eu queria uma teoria própria
sobre comédia. Essa teoria, que a gente vai acabar falando aqui durante o caminho, que é a teoria que faz com que qualquer pessoa, mesmo que não tenha dom, talento, vocação nem inspiração, ela consiga se tornar a pessoa impossível de ser ignorada numa mesa de amigos, pelo menos, ou na sua palestra, ou no púlpito da igreja. Eu não quero apenas profissionalizar a comédia, eu quero democratizar o acesso à aprendizagem. Não à toa que a forma que eu ensino no livro, que eu ensino no canal Escola de Stand-Up, ela é matemática. É como se fosse camadas de uma cebola, porém não igual você retirar a camada. Você vai adicionando camadas nessa cebola, e a partir do primeiro fundamento, são 10 fundamentos universais da comédia, até o último fundamento, que é o 10º, e depois você aprende 20 técnicas de aplicação de piada sobre qualquer coisa. Qualquer história, tema, notícia, e você unindo com esse gabarito, né? Tá até aqui na minha mão, acho que eu deixei cair. Os 10 fundamentos e as 20 técnicas, você consegue unir os dois e criar piadas inéditas sobre qualquer coisa. Essa é a ideia, esse é o método. E no final do livro, para quem quer, de repente, arriscar uma carreira, eu explico em mais 5 capítulos como escrever 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, e como se jogar nas redes sociais para tentar arriscar a comédia. Porque por mais que você seja muito bom em alguma área, você depende de um pouquinho de sorte também para poder alavancar isso em qualquer área comercial que você queira arriscar, né? Aproveitando seu gancho, falar de arriscar, de sorte, eu quero te perguntar. Sabemos que o povo capixaba é muito difícil para tudo, para parceria, para enfim, né? Uhum. Como é que para você, comediante, fazer comédia para o público capixaba? Olha, eu até acho que isso é um pouco de mito. Eu vou explicar por quê. Eles falam que o público de Curitiba, ele é mais pior de ser agradado. Eu nunca estive lá, mas eu acredito que os profissionais afirmam. Eu creio que a principal situação capixaba é numérica. Você tem cerca de 3,88 milhão de pessoas, segundo o último IBGE, 2024 a 25. Então, você tem menos de 2% do contingente de habitantes do país aqui dentro. Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou ter um show no Joker Comedy Bar. E aí a pessoa vai me ver, ele vai com a namorada, pega uma sexta-feira e vai assistir o Rony Tubarão, vai assistir o Clebson Carreira, ele vai assistir o Rec, vai assistir o Macaco, que também é comediante. E ele já foi uma vez aquele ano. Provavelmente, se ele não for um grande amante da comédia, ele não vai novamente, porque ele tem restaurante pra ir, ele tem show, ele tem shopping, ele tem filme. Então, o nosso problema, na verdade, não é que nós somos difíceis de sermos agradados. Nós somos difíceis de sermos impulsionados. Você pega a cidade de São Paulo, eu não recordo agora exatamente, mas são mais de 20 milhões de pessoas na cidade. Ao menos a população circulante é imensa. No mínimo lá, você tem a população circulante 10 vezes maiores do que a população do nosso estado. Então, nosso problema, no geral, seria numérico. Você ter negócio aqui é muito difícil. Eu tive restaurante aqui, é bem difícil. Por quê? Eu tinha um restaurante bacana na pracinha de Ferrosa em 2019. O cara foi lá uma vez no mês, ele não vai de novo. Por quê? Porque ele vai na pizzaria depois, ele vai na pastelaria, ele vai em outro lugar, ele vai em outro bairro. Se você mora num lugar igual é Minas Gerais, São Paulo, Rio, eu não sei outros locais, mas eu sei os polos da comédia. Curitiba, você tem uma rotatividade, você tem a cultura maior. Se bem que o Joker tá conseguindo mudar isso um pouco. Eu tô vendo que, assim, existe uma população, né? Existe uma comunidade de que apreciam comédia e vão, no mínimo, uma vez no mês no Joker Comedy Bar. Que é um trabalho lindo que o Johnny, do Joker Comedy Bar, faz. Ele é um guerreiro até, é um herói. Tá conseguindo manter isso pós a situação da doença em 2020 e 2021. Então eu creio que, sim, por mais que a gente, de repente, nós tenhamos, né, essa paixão, poxa, a gente tem que fazer, é o meu estado, nossa cidade, dificilmente você vai ver alguém bombar aqui. Eu acho que o único caso que é bem assim, você teve uns casos nos anos 2000, que era o Casaca, essas bandas mais regionais, né, que bombaram aqui. Você tem o Alemão do Forró. O Alemão do Forró é uma aberração. Por quê? Ele é muito bom, animado e tal, mas ele conseguiu bombar no Espírito Santo sendo capixaba. Isso é uma aberração. E, da mesma maneira, não é uma crítica com o povo capixaba. Por quê? Porque, numericamente falando, é complicado. A média salarial nossa é muito baixa, é menos de R$ 2.500. Aí vai ficar lá na comédia, vai comer uma porção, não sei o que, vai namoradinha, é 200 conto. Né? E olha que os preços do Joker são muito bons. Tanto para ingresso, para comida, para bebida. Mas, ainda assim, a gente tem que entender que a população circulante, que vai, que vem, em São Paulo, no Rio, em Minas, em Curitiba, é muito maior. Acho que no Pará também agora tem um polozinho interessante. Tem um magrinho lá que tá bombando na comédia, que é muito bom, não me recordo agora o nome dele. Mas sim, alguém tem que começar a desbravar. Eu creio que o Clebson Carreira tem feito isso muito bem. Ele tá conseguindo desbravar, porém, ainda assim, eu não creio que seja suficiente para você ter uma carreira realmente
Bombada. Pra você realmente viralizar aqui, na comédia, talvez na música, você consiga ganhar um dinheirinho como o Glauco consegue na música. Ele ganha um dinheirinho legal, né? Como, acho que o Pedro e Lucas, se não me engano, também. Caio Tinha o Breno Morena, Lucas. tem vários, né? Mas para poder conseguir ganhar mesmo, o maior cachê, os cachês grandes, eu creio, segundo a minha percepção, ele não me contou, isso não tem um contato pessoal com ele. O do Alemão do Forró, imagino que seja em Minas Gerais, tem muito show em Minas Gerais, muitos interiores, prefeituras e Estados Unidos e tal. Então, ainda assim, mesmo ele bombando aqui, se ele for fazer toda semana Serra e Vila Velha, pô, em menos de 2 meses, não é que vão enjoar. É que eles vão e vão ter que. As pessoas separarão valores, dinheiro, para poder investir em outro entretenimento. Então, eu não levo tanto em consideração isso. E acho o público capixaba fácil de agradar até. Você tem lá, por exemplo, você tem muitas vertentes aqui. Você tem a vertente do humor negro ou humor ácido do macaco. O meu humor também é bem próximo disso. Você tem o humor mais conversacional, storytelling, que é o humor do Clebson, que é bem interessante. Você tem o humor bem artístico do Heckel. E você tem os outros também que estão tentando, estão buscando, estão lutando. E você consegue atingir várias camadas, né? Eu consegui, por exemplo, numa piada que eu tinha feito, que eu não posso contar aqui, porque é uma piada bastante condenável, moralmente condenável, eu consegui ser aplaudido por uma parte da plateia do Joker e vaiado por outra parte. Por quê? E isso é bonito, isso é interessante. Você tem vários públicos frequentando uma casa de comédia. Então, acho que o trabalho do Johnny é interessante, mas eu não acho que ainda, ao menos 2026 ou os próximos 4 ou 5 anos, seja contundente para você criar grandes referências aqui, sem que, infelizmente, os artistas daqui acabam tendo que ir para outro lugar. Por mais que você domine, talvez, as redes sociais. O Cleberson está agora com 30 mil seguidores, ou um pouco mais, o Macaco também. E provavelmente metade ou mais desses seguidores não são capixabas, o que é uma pena. Porque automaticamente a gente tem esse lance de valorar o que é de fora. Não creio, mais uma vez, que seja algo. Não, eu não quero valorizar o capixaba. É porque chega para nós mais quem é do Rio de São Paulo. Essa ponte Rio-São Paulo é mais forte aqui. Falou sobre o seu livro. Como é que você decidiu ser escritor, né? E lançar tudo isso, as suas ideias e técnicas no seu livro, no seu primeiro livro, que é esse aqui, tá? Que eu vou até olhar aqui, ó. De perdedor a predador. Então, 2020, o lançamento dele. como é que você pensou nessas possibilidades e colocou nesse livro aqui? Fala um pouquinho pra gente. É bem curioso até, porque é o seguinte, a resposta é simples. É porque um dia eu vou morrer, e eu não queria morrer com tudo que eu sei. Por alguma razão, Deus, o Criador, a inteligência infinita, o que você acreditar, ele me fez nascer com uma estética não muito incrível, mas eu nasci com dificuldades financeiras terríveis, mas eu tenho uma facilidade de aprender muito grande. Eu viciei na leitura muito jovem. Então, quando eu falo assim, poxa, já li mais de 1.200 livros. Ah, você tá mentindo. Ué, vamos fazer um debate ao vivo, então. Escolha qualquer livro. Porque eu tenho memória muito boa, e quando eu bati cerca de 1.000 livros em 2020, eu pensei assim, beleza, eu já li 1.000 livros. Quais são os principais ensinamentos? O primeiro é burrice. Ler muito, estudar muito é burrice. Tem que aplicar. E a segunda percepção, que os ensinamentos sobre desenvolvimento pessoal, eles abrangem apenas 5 áreas: mentalidade, corpo e saúde, network, pessoas, relacionamentos românticos, liderança, espiritualidade, não religião. É você, enquanto espírito, tendo uma vivência humana. E dinheiro. Dinheiro vem pagamento de dívidas, novas fontes de renda, monetizar suas paixões, investimento e viver de renda. Todos, desde Salomão, na Bíblia, até a atual. O que eu fiz nesse livro é a mesma coisa praticamente que eu fiz nesse livro. Nesse livro, que é o de Perdedor a Predador, eu tenho um curso gratuito no meu canal Escola do Stand-Up em 178 aulas, são quase 20 horas, que eu ensino o que você aprenderia lendo mais de 1.000 livros, investindo mais de 100 mil reais na compra de livros, cursos, palestras, mentorias e treinamentos, que é o que eu ensino aqui. Ainda no final, eu peguei os 100 maiores best-sellers do Brasil e do mundo e transformei no método em 21 princípios universais, que é o de Perdedor a Predador. Para escrever o Escola do Stand-Up, eu usei as técnicas que eu mesmo criei no de Perdedor a Predador. Eu pensei o seguinte, poxa, eu sei tanto sobre isso. O que eu vou fazer com isso agora? Porque, e o lance de você quase morrer, eu quase morri 3 vezes na minha vida, num acidente grave, eu tive dengue hemorrágica, entrei com 90 quilos, tive hemorragias, nariz, ouvido, gengiva, poros, axila, poros da virilha, eu cheguei a 59 quilos, né? Até maldosamente me chamavam Cazuza, os caras fazendo piada, sacaneando. E, por último agora, o acidente não me matou, eu talvez perdesse a perna, eu já tinha aceitado de boa, eu meto uma perna mecânica e virar para-atleta. Eu sou muito de acordo com o que eu não posso mudar, eu sou muito tranquilo com isso. Porém, a cirurgia ter quase me matado, aquela experiência espiritual fortaleceu pra mim, beleza, o que eu faço com isso? Então, se eu sei tanto, eu quero doar. É claro que você vai acabar ganhando. Claro, meu canal é monetizado, o canal Escola do Stand-Up é monetizado, isso é óbvio.
Ele vai ser um e-book, um livro físico, uma mentoria particular, que vai ser um valor mais caro futuramente. Ele vai ser uma comunidade. E, claro, ele vai ensinar. E tem um curso gratuito também no dia 26. Não sei se já vai ter passado, no dia 26 de janeiro. Vou estar lançando um curso gratuito para você aprender o que eu aprendi. Assistindo 500 shows de comédia, 500 filmes de comédia. E vou querer um golinho também. 17 séries de humor e 33 livros de comédia. Tudo está aqui em 174 páginas, ensinados em passo a passo do método diferente. A maioria dos métodos dos livros que realmente ensinam sobre comédia, que são os mais importantes que eu acredito, que é o Notas de um Comediante Stand-Up e os Segredos da Comédia Stand-Up de Léo Lins e a Bíblia da Comédia Stand-Up, que é da Judy Carter, The Comedy Bible, quer dizer, né? A Bíblia da Comédia, de Judy Carter. Eles ensinam, são livros incríveis, são os que mais importam. A maioria dos outros é só repetição e ainda são fracos. Segundo a minha percepção. Eu não sou o deus do conhecimento. Mas o mais importante de saber é, você depende um pouco do empírico, você depende um pouco do talento, você tem que ter um pouco de vocação. E o que eu fiz aqui é o contrário. Você vai conseguir perceber, desde a introdução do livro, que você, se você sou tímido, eu tenho dificuldade com as meninas. Eu quero conhecer um rapaz, eu tenho dificuldade de falar em público. Esse livro não foi feito apenas para o stand-up. Ele foi feito para ajudar pessoas que, infelizmente, não têm a minha capacidade, minha facilidade. Eu desenvolvi muita facilidade de falar em público. Eu não tenho vergonha nenhuma. É muito impressionante, mas é uma coisa que eu não trabalhei para isso. Eu nasci gostando de público e plateia. Isso é interessante, é curioso, né? E também teve uma experiência na comédia, na música, na rádio. Então, eu já cantei até para quase 50 mil pessoas num Réveillon desses aí. Isso me deu essa bagagem e simplesmente é isso. Eu não quero morrer segurando isso pra mim. E se eu puder ganhar com isso, por que não? O que eu ensino de Perdedor Predador é, beleza, você vai primeiro buscar, você é pobre, se você nasceu pobre, você vai buscar primeiro um ensinamento, um concurso. Conseguiu um concurso, você vai identificar aquilo que você ama fazer. Aquilo que você faria de graça. Ó, eu gosto muito de ler, de falar, de rir, de música. Olha o que eu fiz. Eu queria essas coisas. Policial, tatuador, cantor, compositor, escritor, humorista, palestrante, youtuber. Por quê? É uma forma de eu monetizar as minhas paixões naturais, as minhas habilidades naturais. E eu ensino nesse livro, lançado em 2020, tem lá, em todos os meus vídeos lá vai ter os links para adquirir. E ensino agora nesse como ser mais engraçado, não necessariamente comediante, mas certamente vai moldar a sua personalidade, para você ter uma presença mais aprazível, para literalmente você se tornar a pessoa impossível de ser ignorada em qualquer ambiente, entre amigos ou não. E é isso. Eu não quero morrer levando isso para mim. Mas que muitos não sabem, esse livro aqui, né? Vou mostrar para vocês. Estamos aqui a capa, mas aqui é outro livro, né? Ele é um mocap, É né? outro livro, né? Fiquei sabendo hoje uma nova fala. Qual o nome que é? Não, é o mocap, né? O que acontece? O livro não ficou pronto, a editora atrasou, porque eu tinha pedido uma Sempre, a quantidade. editora sempre atrás, é normal. Só que teve muitos pedidos. Teve muitos pedidos já. Eu tinha pedido 150 livros. Eu já tenho mais de 100 pedidos. Aí eu falei, não, então eu quero 350 livros. Para poder fazer o evento, vai ter um evento também em breve. Vocês podem presenciar. Pode ele falar vai o nome ser... o dia, aonde vai ser. Pode eu falar não sei tudinho. o dia ainda, mas se me acompanhar nas redes sociais também, eu creio que de repente a gente pode... Mas Vamos o mês acompanhar aqui, galera. saberemos. Vai ser em fevereiro, lá no Café com Letras, no Shopping Montserrat. É uma livraria muito bonita. Você pode comer bem lá. Tem um piano maneiro para tocar. Vai ser bem legal. E vai ter um evento, vai ter música. E vai ter eu lá também para poder assinar, de repente, o livro que você for comprar. Vai estar valor promocional do livro físico. Aí vai ser o livro real, certinho lá para você adquirir. Vai ter outro também à venda disponível, mas o foco vai ser para comédia, porque eu já fiz os eventos do De Perdoe Predador. Já me deu bastante coisa o livro, né? Esse livro já me deu bastante presente, já me ajudou a pagar imóvel, enfim. E nesse evento é onde eu vou estar propagando e vai ser o pontapé inicial da terceira fase, né? Eu preparei esse projeto em 7 etapas. É um ano estudando. 2024 eu passei inteiro apenas estudando comédia, vendo... sinceramente, eu cheguei quase a odiar a comédia. Teve dia que eu assisti a porcaria da comédia 18 horas seguidas. Eu pegava, tipo assim, os shows do Ricky Gervais. Tinha 4 shows. Eu assisti todos 3 vezes no mesmo dia. Parece bom no início. Mas no final do primeiro mês eu queria morrer. Mas como eu coloquei a meta, e isso que eu tenho de habilidade boa, que essa geração de agora, infelizmente, tá perdendo, né? Que é assim, eu botei na cabeça e eu vou fazer. Eu acho que o meu único dom que eu tenho, eu não desisto. Isso é um bom dom. Eu não tenho habilidade quase que nenhuma. Eu nunca... Sendo capixaba, tem que ser um ótimo nome para todo. Que não é nunca, né? Não tem jeito, isso é brasileiro, né? E eu acho que o principal que você deve perceber pra você, é até interessante explicar, no livro ensina também. Você tem o dom, talento e a vocação. E a inspiração? A inspiração é aquilo que não quero fazer. Mas o dom vem de Deus, é uma qualidade, é uma habilidade inata. Você, de repente, dorme e acorda falando alemão. Você adquiriu o dom de falar alemão.
O talento vem do trabalho. Você trabalha para aquilo. E a vocação é uma vontade. Então, eu creio que eu tenho um pouco da vontade. A vocação eu tinha pra comédia, mas eu era bem ruim. E é interessante saber, né? O cara vem assim, poxa, por que que você não espera ficar muito bom no palco para você escrever um livro? Porque seria tolice. Da mesma maneira que você tem lá o Galvão Bueno, que ele é um ótimo narrador de Fórmula 1 e de futebol, não quer dizer que ele vai ser um bom jogador. Não quer dizer que eu vou ser o bom Neymar da comédia. O que não impede de eu ser um bom Zagallo da comédia. Eu tenho uma percepção, a minha forma de, percebeu, isso aqui tal gatilho, tal coisa, isso aqui é um fundamento. Ele usou o fundamento 1, 3, 4, 5 e 7 com as técnicas tal. Eu tenho essa facilidade, o que não quer dizer que eu seja tão bom no palco, e sou razoavelmente bom no palco, sim. Porém, eu percebi que, assim como eu percebi que não que eu quisesse abandonar a música, mas se você observar no Brasil, infelizmente, não é talento, efetivamente, que vai deixar você no próximo nível, tá? É contato, é investimento. Então, puxa na sua memória qual que foi o último artista que bombou tendo 40 anos ou mais no Brasil. E por que que você não vai ver? Teve o Manuel Gomes, né? Lá ele, teve o Manuel Gomes. Você não vai ver por quê? Porque o investidor, ele não quer investir num burro velho de 40 anos. É melhor investir nos mais jovens. Por quê? Porque eles são mais amansáveis, são mais doutrináveis. É o jogo, é o mercado, ok. Porém, na comédia, eu consigo deturpar isso ao meu favor. Na comédia, diferente da música, você consegue desenvolver a sua própria identidade. Então, isso é um ponto positivo, diferente da música. E não que eu tenha desistido da música também, é que na música você perde muita noite. E, quando você bater quase 40 anos, você vai entender. Perder a noite é meio doloroso, a comédia pode ser mais cedo. Ah, eu tenho 3 shows na noite. Um é 9, o outro é 11, outro é meia-noite. Acabou, você vai embora dormir cedo, depois tomar uma cervejinha. Então, ainda assim, é melhor, né? E, basicamente, é interessante saber aqui que você vai aprender todas as vertentes da comédia mesmo. Desde o do primeiro princípio básico, né, que é a quebra da expectativa, que é o que embasa toda a comédia, que é o setup e punch. Setup é a parte da comédia, da piada, né, do contexto que não é engraçado. O punch é aquilo que se torna engraçado, até como imitar as 3 vertentes da imitação, como entrar no palco, como subir, como criar uma persona cômica, como testar a sua voz cômica, como adquirir um enredo específico para você se tornar comediante. Enfim, já falei demais, acho que deve ter mais pergunta aí. Você falou que já é cantor, né? Se define como cantor. Eu quero te perguntar, como surgiu também o gosto pela música, como Tatuagem e tal. você cantou. Falando mais da música, né? Então, Eu você tem posso música contar. autoral? Se você não tem, Tem. fala pra gente um São bem pouquinho. ruins, a maioria são bem ruins, eu tenho. Cantar foi o seguinte, cantar e tatuar é que eu nasci com uma condição chamada pobreza. E aí eu desenvolvi ainda mais dívidas na época. O que aconteceu? Eu desenhava razoavelmente bem. E quando eu fiquei meio que endividado na época, 2013 para 14 ali, eu falei, poxa, eu preciso de arrumar um dinheirinho. E eu fui pro que eu consegui na época. Eu fui tirar uma segurançazinha. Tirei 2 seguranças em boate. Percebi 2 coisas. Eu percebi, na mesma noite foi interessante. Eu percebi que eu ganhava o que o cantor ganhava em 2 noites de 6 horas seguidas, ele cantava em 2 horas cantando. E o cantor, quando desceu, ele tinha um plástico no peito. E eu falei assim, quanto que foi isso aí? Uns R$ 500? Ele ficou até o fim, R$ 500. Foi 1.800. Aquilo ecoou na minha mente, né? 1.800, 1.000, aquilo ecoou na minha mente. Então, na mesma noite, eu falei assim, poxa, vou virar tatuador e vou aprender a cantar. E aí, é uma coisa interessante sobre o universo, sobre o conceito de mastermind, né? Que é interessante que quando você começa a se mover numa decisão, numa ordem, você apareceu na minha vida porque eu tomei decisões, você consegue entender? A equipe do Bussolando apareceu por isso. É muito louco. Quando você começar a colocar em prática os seus sonhos, as suas vontades, você vai perceber isso. O universo ele vai dar um jeito de colocar pessoas que têm a ver. Aí me apareceu o Rafinha, que é meu irmão da polícia, irmão da música, Rafinha nossa. Ele apareceu pra mim no churrasco de uma comandante nossa, que agora é Capitã Tuane. Gente boa, um beijo no seu coração. É o Capitã Tuane, marido dela, Capitão Sauer. A gente tava no churrasco, ele tava tocando violão, e ele tocou uma música do Bruno Marrone. Na época eu não entendia de música. E ele pegou e tocou uns tons abaixo, uns 2 meio tons abaixo. Eu falei assim, não, pô, assim a música tá fraca. Pode colocar ela no tom mesmo. E eu cantei meio Bruno, ali, meio Bruno e Marrone. Ele falou assim, olha, não tá bom. Se você treinar, estudar canto, dá pra poder brincar. E acabou que eu desenvolvi. Então, eu sou agraciado, né, pelo universo em si, porque eu não me tornei o melhor dos cantores, mas eu canto afinadinho, canto bem agudo até. Não me tornei um tatuador exímio, como você tem o Breno Lenda aqui no estado. O cara é uma lenda mesmo, ele é incrível. O Breno, que inclusive, me ensinou a tatuar. É curioso também quando você tem a vontade. Eu fui no Breno Lenda porque eu pesquisei. O melhor tatuador do estado. Tinha um monte de depoimento em 2014 falando que o Breno Lenda era o melhor do estado.
E eu fui até lá, eu fiz amizade com ele e falei com ele assim, ó, você vai me ensinar a tatuar. Ele falou assim, Rony, eu não ensino ninguém a tatuar. Eu falei, mas você vai me ensinar a tatuar. Aí eu falei assim, mas eu não ensino. Eu falei, então eu vou continuar vindo aqui, você vai ter que chamar a polícia pra mim, meu irmão. Porque você vai me ensinar. Acabou que no final ele me ensinou a tatuar, porque eu fui tão chato que ele me ensinou. Assim como o Rafinha. Foi engraçado na época que pra convencer o Rafinha, eu falei assim, vamos montar uma dupla, pô. Ela vai se chamar assim, ó, Rafinha, Nossa e Tubarão. Eu não coloquei meu nome primeiro, mesmo na primeira voz. Por quê? Eu falei, não, pô, eu quero convencer ele, porque ele era o talento. Ele toca guitarra demais. Eu era só um aventureiro que não tinha noção de nada. E tudo que eu aprendi com a música Era Só Rafinha e a tatuagem, graças ao Breno, foi condição financeira. Por isso é importante saber que, às vezes, aquilo de ruim que acontece na sua vida vai te alavancar para algo de melhor. E músicas autorais. Você escreve bem, fala comédia bem, então, e músicas autorais, como é que é? Olha, eu até mandei um Alemão do Forró, me responde, grava Ah, minha música Casamento Tô Fora. A minha música Casamento Tô Fora é muito boa, cara. Ela tem um refrão maneiro, né? Que eu posso até cantar porque não tem ritmo ainda, né? não, e também não tem direito autoral, porque ela é minha. Não tá publicado em lugar nenhum, né? Mas o refrão era tipo assim: Casamento, eu tô fora, sacanagem, quero agora. Compromisso, sai fora, safadeza, vamos embora. Pô, é bem a música do forró, né? Pam, pam, pam. E ele cagou pra mim, pô, não me respondeu. Pô, Alemão do Forró, grava minha música, meu peixe. Eu quero ter a honra de ter uma música gravada pelo Alemão do Forró. Eu aprendi, na verdade, que existe o princípio de Pareto, que é o 80-20. Acho que é Valfredo Pareto, um italiano, que ele percebeu que as ervilhas, elas tinham uma elite ervilhal, se é que essa palavra existe. E ele percebeu que 80% dos grãos de ervilha eram produzidos por 20% das ervilhas específicas de sua plantação. E ele foi testando isso e percebeu que existe uma lei universal que 80% dos seus resultados ocorrem por 20% dos esforços. E basicamente o que eu faço é isso. Na tatuagem, o que eu faço? Eu foco nos 20% que dão 80% dos resultados. Então eu foco em tatuagem masculina. Ó, aqui, tal valor, porque eu sei que o cara vai ficar empolgado, panturrilha, tal. E tatuagens femininas delicadas e pequenas, por quê? São rápidas, fáceis de fazer e pagam bem. E na música é a mesma coisa. Como é que então eu consigo, de repente, me tornar compositor? Que é até uma estratégia, chama-se modelagem. Em vez de você ler mais de 1000 livros, fazer um monte de coisa, você pode pegar um livro já modelado para você, num dos casos, ou você pode fazer o seguinte: eu quero aprender a modelar bonecos de massa. Você vai seguir as 5 maiores autoridades do seu país, do exterior, e vai botar uma data nisso. Por 30 dias eu vou seguir, vou acompanhar. Eu vou saber o que eles falam, o que vivem, o que comem, que hora acorda. E você vai reproduzir aquilo, vai olhar tudo, vai pegar toda a informação possível e depois vai adaptar a sua realidade com uma data de início para aplicar. E basicamente foi isso que eu fiz. Eu estudei muito composição por 30 dias. Depois eu comecei a fazer. Eu produzi muita porcaria. Mas tem músicas que são muito boas. Tem uma que ela tem um refrão no final que é Amor, palavra maldita que rima com dor. Que ela é bem bonita. Que no final, que ele fala assim: no quarto só escuto suspiro chorando. E no fundo o rádio tocando é o amor de Zezé e Luciano. Aí passava o trecho, é o amor. Pô, essa música ficou incrível, ficou nível nacional. Mas eu ainda não sou o tubarão conhecido. Então eu acredito que a comédia, quando eu for conhecido, é algum artista já renomado. Dê valor a isso, né? É uma coisa interessante. Nada que você aprende agora, você perde o valor. Na música aprendi muito, eu uso muito música na comédia. Pra zoar, pra imitar. Imitação também, eu descobri que eu sei imitar algumas pessoas, né? Tipo assim, eu cataloguei umas 500 vozes. 50 fica boa, o resto fica porcaria. Porém, a comédia tem essa liberdade. Você não tem que imitar perfeitamente, né, Bolsonaro? Olha só, no tocante a questão nisso daí. Companheiros e companheiras. O humor é importante, o molusco. Pra quê? Não precisa ser incrível. Se ela já lembrar, se você perceber o rosto, como é que vai, mas vem. Se você perceber as nuances, né, da imitação, que eu ensino que são 3 nuances, você tem a voz, que é o timbre e o tom, a identidade e o tom que ele vai falar. Ah, mas se eu não imito tão bem na voz, aí você tem que aplicar uma das duas seguintes, que é o quê? Então você tem que fazer os trejeitos, o mecânico dele. Pô, não tá tão bom ainda? Faça igual o Tom Cavalcante, o gênio do humor. Bota a roupa que você aparecer, o seu cérebro, mais importante do que ver. A comunicação ela é grande parte mais visual do que auditiva. Pô. Não é só o que eu falo. Se eu faço aqui, não, aqui, eu entendo muito sobre desenvolvimento pessoal, eu entendo comédia, assim, você não percebe a autoridade. Como eu falo com confiança, você consegue perceber que, poxa, ou ele engana bem, ou ele sabe do que diz. Por quê? Porque é minha linguagem corporal. Eu estou aqui, eu estou ansioso para falar, eu queria mais tempo para dizer. Por quê? Porque é um fato.
porque é real, porque a minha linguagem corporal está gritando mais do que os meus tons oscilando para vocês. Acho que isso tem valor, né? E você é policial, né? Já foi falado, já falou, enfim. Isso te prejudica de alguma forma de implicar os seus outros profissões, como cantor, comédia, enfim. Isso te prejudica de alguma Na forma? verdade, é o contrário, né? Olha que curioso. É o que eu tento explicar para quem veio da extrema, assim, poxa, eu vi com muita dificuldade financeira. Procure concurso público. Primeiro, a polícia foi muito pelo contrário. A polícia foi o tripé. Eu tenho muito orgulho de ser policial, eu amo ser policial. Saí agora, trabalhei, acordei hoje cedão, tomei um banho, fiz a barra pra ir pra polícia. Saí 7 da noite, tomei outro banho e vim pra cá. Amanhã eu estou à noite. Eu adoro ser policial. Trabalhei Natal. É incrível. Foi o que me deu identidade e orgulho próprio. Eu amo a polícia. E a polícia ainda conseguiu. Porque por mais, N coisas deram errado. Eu consigo receber normalmente. Eu faço meu trabalho, mas eu acho que em especial não tem a ver com a sua pergunta, mas é mais importante para você, de repente, estar executando alguma coisa. Eu tinha isso escrito no meu perfil antes, que é o seguinte: eu nunca trabalho, eu só faço o que eu gosto. Eu não trabalho. Eu estava na polícia, você percebe que eu estou enérgico, por quê? Porque eu não estava trabalhando. Eu estava na polícia, 12 horas na polícia. Não era trabalho, pô, é mó legal. Você bota a boina, tá bom, colete, vai trabalhar, vai patrulhar. Eu amo ser policial, eu amo desenhar. Eu desenharia de graça. Tatuando ganhando, então, melhor ainda. Eu cantaria de graça, como às vezes canto, faço participação, canto para amigo, casamento e tal. E por que não ganhar com isso? Se você conseguir passar um concurso, você honrar, fazer o seu trabalho ali, e você identificar outras áreas que você amaria fazer, que é o que eu faço, você pode simplesmente, poxa, eu vou dedicar isso aqui os próximos 12 meses, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e você vai conseguir angariar valor, você vai conseguir monetizar as suas paixões também. Desde que você compreenda isso, né? Eu espero que você não passe pela situação de quase morrer, como eu passei 3 vezes, para você valorizar isso aqui chamado vida. Me dá uma dó saber que um dia eu vou morrer. É um negócio curioso. Eu perco noite há muitos anos, há mais de 20 anos que eu perco muita noite e tal. E eu não acho que eu tô tão acabado para me dar. Vou fazer 40 anos, não estou tão acabado como pessoas que eu conheço da minha idade. E eu creio de verdade que isso tem a ver com a minha alegria de fazer o que faço. Eu adoro fazer isso. E quando eu sair daqui, a gente vai sair daqui hoje depois de 9, 10 da noite, não importa. Eu vou chegar em casa, ainda vou editar uns vídeos e tal, vou tomar um vinhozinho mó feliz que eu estive aqui com o Rodrigo, a gente conversou e foi mó legal. Por quê? Porque eu adoro isso, cara. E me dá uma dó de saber que como que você vai embora daqui, dessa existência. Tem um amigo meu, até aquele espírito, ele falou assim, não, cara, não se preocupa, pô. A gente sempre volta. Aí eu falei assim, não, ok, mas mesmo que eu volte, eu quero fazer nessa, pô. Lá eu vou ser outra pessoa, eu quero essa pessoa fazendo, entendeu? Então como é que você aceita sair dessa existência se ao menos tentar? Eu acho que eu ia ficar muito puto se eu batesse 50 anos de idade. Eu falei, pô, não tentei nada. Mesmo que tudo é errado, mas eu tenho que tentar, pô. Eu acho que, sem demagogia, porque esse ímpeto de fazer, o orgulho que dá, você se sente bem. Até na parte do seu ego, ainda bem que eu tenho eliminado bastante essa parte egóica minha, eliminei esse negócio de ouro, de querer aparentar ser importante. Eu comecei a descobrir que o que mais importante você pode fazer para ser importante é transformar as pessoas ao seu redor em importante. E, cara, foca nisso, você conseguir levar valor à pessoa. Tem gente que se encontra na doação, se encontra no servir. Aquele que não vive para servir não serve para viver. Uma frase bastante comum até. Mas, poxa, como é que você consegue passar essa vida sem produzir nada? Não, vou passar no concurso e vou sentar, nunca mais faço nada. Não, pô, eu quero lá, tô na polícia, eu vou prender, pô. Tem que fazer coisa errada? Eu vou prender, cadeia, meu irmão. Na polícia é cadeia. Pô, na comédia é divertimento, é falar bobagem, é rir, é contar piadas. Na música é divertimento. Vou no casamento. Pô, trabalhei hoje, 7 a 7. O casamento é meia-noite. Pô, os caras juntaram dinheiro, me pagaram pra ir lá e tal. Vou cantar no casamento deles. Eu vou fazer meia bomba. Não, meu irmão, eu vou dar o meu melhor, pô. Eu vou chegar lá e vou dar o meu melhor. Apertar a mão, eu vou chegar a arrepiar, vou me emocionar. Quando cantar música romântica, eu vou quase chorar, pô. Por quê? Porque os caras pagaram aquela porra daquele casamento pra me fazer o meu melhor. Eu vou escrever, pô, qual que é o meu melhor? O que que eu gostaria de ter aprendido se eu não tivesse a chance de ler os mais de 1000 livros que eu li? O que que eu gostaria de aprender? É isso aqui. Poxa, se eu não tivesse me machucado e eu quisesse aprender, tudo que eu aprendi com o Tubarão lá, que ele passou 2024 estudando pra caramba, 2025 executando, subindo no palco, testando coisa, passando vergonha, humilhação, às vezes não, fazendo rir, às vezes sendo vaiado. É isso, pô. Vai lá, se entrega. Eu lembro que eu subi no palco uma vez e foi bem terrível, assim. Aí eu desci, comecei a anotar algumas coisas, aí o colega falou assim, e aí, pô, como é que você tá? Eu acho que eu não entendi a pergunta, eu falei, pô, eu tô filé. Não, porque você foi mal. Eu falei, pô, eu fui mal pra 60 pessoas, pô.
Se tivesse ido bem, eu teria ido bem para 60 pessoas. Não faz diferença nenhuma. Eu vou assinar, vou anotar tudo que eu fiz de errado, vou pegar minha filmagem e falar, poxa, olha o que eu errei. Eu errei o time da piada. Porque eu não posso falar essa habilidade. Eu tenho que falar assim, boa noite, gente. Sou o Rony Tubarão, tal. Ah, mas calma, aqui não, que eu tô mas no palco é diferente. No show de música, a cada 3 músicas, eu vou interagir 10, 15 segundos, e aí o verso já começa a tocar depois de novo. Na tatuagem, cala a sua boca e vai tatuar, pô. Bota o fone de ouvido, ouvindo e vai tatuar. Então, na polícia o cara é suspeito, o cara é criminoso, mão na cabeça. É só entender o seu papel naquele momento. Então, é entregar e fazer o seu melhor. Eu só quero fazer o meu melhor. Talvez o meu melhor não seja o excepcional do universo, mas certamente vai fazer, já fez diferença para milhares de pessoas no meu livro e no curso da Gratuito, que os números já demonstram isso, tanto os números do Hotmart, dos e-books, dos livros físicos que eu vendi, dos eventos que fiz, das palestras, já ouvi de policiais, já ouvi de policiais civis, já ouvi de professores, poxa, Tubarão, é porque a gente tá ficando coroa, a gente não percebe, né? Eu vi assim, cara, o seu livro, porra, me ajudou muito. Os seus conselhos, tem um jogador de futebol famosinho agora até, tá rico. Pô, Tubarão, tudo que você falou pra mim, eu não tenho a mínima ideia do que eu falei pra ele, pô. Ele, não, você falou pra mim, não sei o quê, seu preconceito e tal, mudou minha vida. O que que eu falei? Eu não sei. Por quê? Porque a minha personalidade, eu já tenho gatilhos mentais voltados pra falar sobre isso. Porque eu enfrentei a pobreza. Não passei fome, mas passei dificuldade, passei vontade. Ir no parquinho não poder andar nenhum. Ir numa festa e voltar a pé, porque ou eu voltava a pé e tomava uma Coca-Cola ou uma cerveja, ou não poderia Eu ir a ainda pé pra continuo praia. no papel ainda, volta até ainda. Então, assim, eu sei o que é não ter as coisas. E sofri muito por isso naquele período, mas me trouxe humildade de compreensão e humildade de doação. Vontade de doar, de faça isso. Já tive depressão, já sofri, já tive pensamentos esquisitos, pensamentos auto-churrascantes, autodestrutivos. Sei como que é, te garanto, isso não vai funcionar. Você tem que ir pra cima. Talvez você precise de uma ajuda medicamentosa, um profissional, porque é bioquímico aqui. Eu, infelizmente, na época, eu não tive auxílio medicamentoso. Eu tive que, por minha conta, buscar conhecimento. Eu, pelo menos, não fiz uma loucura, porque eu tenho arma. Eu busquei me alimentar melhor. Eu cheguei a 97 quilos. Eu emagreci, eu desisti daquilo e fui atrás e empenhei. Falei, não, eu nunca mais vou aceitar passar por isso novamente. Eu vou comer melhor, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer aeróbico, eu vou tomar sol, vou tomar água com sal grosso pela manhã, água com limão, vou fazer jejum intermitente, eu vou buscar conhecimento, eu vou meditar, eu vou estudar um hinduísmo, Paramahansa Yogananda, sei lá, fazer alguma coisa. Mas desistir jamais, pô. Você nasceu aqui por um propósito. Talvez eu nem você entenda agora, mas o propósito é se doar, é fazer o melhor pro outro. Por falar em papel, vou fazer o meu papel agora, tomo uma água, tomo um café. Vou fazer o meu merchan aqui. Sem merchan, o resto não é Não nada, ganha nada. né? Só falar pra vocês o seguinte: aqui a gente não é nada sem parcerias. Eu estou aqui no estúdio Bússola no Cast, o estúdio incrível. Tem uma equipe atrás das câmeras para deixar tudo pronto para vocês, editado, prontinho, gravado, luz, cenário, enfim, uma equipe pronta para que tudo isso aconteça. Eu só venho para cá, só gravo, sem preocupação, porque a equipe é completa. Quer gravar seu podcast? Quer gravar o seu conteúdo? Qualquer um que seja. Bússola no Cast aqui em Morar de Laranjeiras é o ideal. Roupa que me veste, roupa mascavo, lá de Santa Catarina. É uma moda incrível e exclusiva para homens. Então, assim, mas se você quiser, que a mulher quer vestir, não tem problema. É unissex também, mas se você é homem, gosta e é cantor, usa muito, não? Então, assim, é exclusivo. Moda exclusiva para homens que gostam de ser estiloso e que é o que quer que você quer ser, que você quer ser, na verdade, né? Óticas Glisa, marca capixaba de óculos, a primeira do estado. Então, assim, estilo capixaba que você merece, tá? E, lógico, agora a clínica Activa, que eu estou fazendo um tratamento de emagrecimento com o Mondiaro, com qualidade, com respeito, tá? Porque o Mondiaro não é qualquer coisa não, gente. O Mondiaro é coisa séria e você tem que procurar clínicas de verdade. Então, clínica Activa é aquela que eu estou fazendo e estou dando resultado para vocês. Então, voltando ao nosso papo aqui, Rony Tubarão é mais que bombril, tá? Grava essa frase, é mais que bombril. Realmente te agradecer novamente por você estar Eu que aqui, agradeço. tá? Nesse dia chuvoso. Vocês podem ouvir mais ou menos a chuva lá fora, mas está chovendo muito, mas aqui dentro tá calor. Vamos lá nosso papo. Vambora. Eu quero te perguntar uma coisa. Policial você é e comediante. Como é que é para você ser comediante,
se você fizer uma piada errônea, uma piada ofensiva que você não sabe, talvez, né, sem querer, e ser policial, como é que tá essa junção na sua vida? Por exemplo, primeiro que eu não acredito. A minha concepção, né? Eu não gosto de filmes de terror. Não gosto. Me faz mal. Ah, teve o seriado que bombou muito do Dahmer, que ele cometeu vários crimes terríveis e tal, né? Deslançava as pessoas. Eu não gosto daquilo. Então eu não assisto. E eu acho que a opção de se ofender, ela é sua. Eu desenvolvi isso bastante tempo, estudando muitas filosofias. Então, assim, eu praticamente não consigo ter a habilidade de ficar ofendido. Eu não consigo. Talvez eu tenha a habilidade de ofender. Essa habilidade eu ainda tenho. Mas você tem que perceber, como ser humano, como pessoa, que quando algo te ofende, te toca, é uma fraqueza sua. As pessoas não deviam ter o poder de ofender você. Por exemplo, se o Rodrigo falar comigo assim, Tubarão, ó, o seu olho é bonito igual o meu, é azul. Não, meu olho não vai ficar azul. Tubarão, você tem 1,90 m. Eu tenho 1,71 m. Sou um ananias, eu sou pequeno, eu sou compacto. Da mesma maneira que a sua palavra não pode ter esse poder de me fazer espichar, ou me fazer ficar com olhos bonitões, mais bonitos, né, segundo a concepção, né, europeia, se você falar assim, pô, Tubarão, tu é um merda, você é um merda. Pô, eu me conheço, pô. Eu posso te garantir que eu não sou. Eu te garanto. Então você não teria essa capacidade de me ofender. Da mesma maneira, quando você pega uma piada e se ofende, num show ou algo fora de contexto, você está sendo, no mínimo, desinteligente. Por quê? Você tem que pensar o seguinte, qual é o limite do humor? A pergunta não é essa. A pergunta é assim, humor é arte? Porque se humor é arte, qual é o limite da arte? Então quer dizer então que o cara que fez o Dahmer, ele tem que ser preso? Ele vai ter que ser preso então. Se tá numa plataforma dizendo, esse show aqui de humor negro, esse show de não sei o quê. O brasileiro, ele tem uma incompetência intelectual para algumas coisas. Não todos, não estou ofendendo. Isso é uma percepção. Isso não é a minha opinião, isso é um fato. Você tem que perceber o seguinte, pô, se eu não gosto daquele ramo, daquela vertente da arte, eu não vou assistir. No pagode você tem samba, você tem partido alto. São vertentes. Para quem não conhece muito, pode parecer a mesma coisa. Não é. Na comédia, você tem o stand-up comedy, você tem o show de humor, você tem imitação, você vai ter o repente, você vai ter rima de cordel, você vai ter o show cantado ali, a paródia. Aí você vai ter humor negro, humor ácido, humor não sei o que, storytelling. Por que que isso te ofende? Porque é um vazio em você. Aí, como agora você pega as mídias sociais e tá bonito lacrar, é um absurdo que ele falou. Mas isso tem um lado, isso tem um viés. Eu não tô aqui defendendo a esquerda nem a direita, não, porque isso também é uma tolice. Nós, como os brasileiros, devemos unir para melhorar nossa vida, seja direita, esquerda. Até porque no final é sempre o eleitor que toma no centro. Então, essa que é a verdade. Então, o que que ocorre? Eu não me preocupo tanto em ofender, porque o nome do meu show, para começar, é Piadas Indizíveis. Eu tô com a roupa igual do Matrix, me esquivando de um monte de cancelamentos e tal, né? Críticas. As minhas piadas são indizíveis. Eu aprecio, os homens têm a tendência natural de gostar mais de humor negro, humor ácido. Então, da mesma maneira que eu não me importo tanto que se eu estou ofendendo, porque você já foi sabendo, é um ambiente de humor. Eu não quero ofender. O limite do humor é o riso. É um ambiente, tá ali um ambiente, poxa, eu não quero assistir, mas o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um show lá desse cara que eu não gosto da piada dele, e vou ficar lacrando na internet. É igual pegar o Dama, que absurdo. Assim, a Netflix, vamos cancelar a Netflix. Tá colocando um cara lá, cortando partes humanas de outra pessoa e comendo-as. Então, aquele ator tem que ser preso por canibalismo. Pelo amor de Deus, gente. Então não faz o menor sentido eu me ofender ou ofender alguém. Você tem que aumentar o seu nível intelectivo, seu nível intelectual. Seja mais inteligente. Se você não gosta, não veja. Eu não curto heavy metal, sei lá, bater cabeça. Eu não curto. Seu direito, você curte heavy metal? Parabéns, pô, vai lá. Ok. Eu amo o terror. Eu tenho terror a terror. Não gosto. Eu gosto de assistir bem, não gosto de ficar sendo assustado e tal. Eu já tenho muita emoção no meu dia a dia na polícia. Já são 172 horas mensais, por 11 meses no ano, excetuando as minhas férias, que eu tenho emoções reais. Eu posso ser morto de verdade. Eu não preciso de mais emoções. Então, eu optei. Mas eu não quero que... Vamos terminar. Então, aqui, eu não gosto. Vamos acabar. E se a Netflix passar, vamos cancelar a assinatura e vamos cancelar a Netflix. Isso é um absurdo, pô. Isso não existe. Dito tudo isso, até agora, você, Rony Tubarão, você tem alguma dificuldade para atuar nas suas áreas profissionais, seja ela qual for? Olha, eu não diria dificuldade.
Inclusive, quando eu identifico alguma dificuldade, eu fico mais empolgado. Eu tenho essa doidice na minha cabeça, né? Quando eu identifico, inclusive quando eu falo alguma coisa entre um grupo de amigos que eles não acham um absurdo, eu fico preocupado. É sinal que eu tenho que dobrar a meta tem que ser maior. Mas eu acho que só financeira mesmo, porque vamos supor, se eu tivesse com grana no bolso, mais dinheiro, eu pedi licença da polícia 2 anos, não remuneradas, ia para São Paulo com 100 mil, botava lá em tráfego pago, ia bombar em São Paulo, tal, fazer minhas coisas, arriscar uma carreira lá. Então a dificuldade, na verdade, é não ter a grana suficiente. Porém, isso acaba aguçando melhor a sua criatividade. Você tem que montar parceria, você tem que vir aqui, você tem que montar parceria lá e tal. Então você acaba abrangendo network, um network real, o que gera lealdade. Você pode observar que inúmeros grandes feitos, eles são efetivamente acontecidos, por quê? Porque o idealizador, o mentor, o criador não tinha dinheiro. E sem dinheiro, você tem que ter criatividade. Eu estou buscando criatividade. Eu estou pegando um canal que estava adormecido, fazendo ele acontecer, vou lançar um curso que era para cobrar 1.000, 2.000, 3.000 reais. Vai estar gratuito. Para quando eu for aqui, outros podcasts, tal, entrevista, eu falo assim, poxa, vamos ver o produto desse cara, vamos ver qual que é o produto dele. E quando ele vê o curso gratuito, assim, umas 20 horas de curso, o cara fala, poxa, se o curso gratuito dele de comédia é isso, pô, o livro é bom, a mentoria é boa, a comunidade é boa, onde se ajudam a desenvolver isso. Então, basicamente, eu acho que a minha maior dificuldade é isso. Eu matei a minha vergonha do que eu quero fazer. Eu me sinto. Eu não consigo mais ter aquela ansiedade ruim. Eu me sinto quase que uma excitação, não Né? sensual, uma excitação de um arrepio bom, uma energia boa. Não é aquele negócio mais ruim no estômago. Não sinto mais como em 2016. Eu fiquei lá chateado. Não sinto mais isso. Quando eu fico mal, eu fico, porra, como é que você foi mal, cara? Bobo, você é um burro velho. Você estudou isso. Como é que você foi mal hoje, sou infeliz? Então eu fico mais aborrecido comigo e querendo melhorar. O que faz o fio, né? Da navalha é a lima, você ir lá limando aquilo. Então eu vou focar mais em buscar experiências e não tô mais tão me preocupando com chateações ou dificuldades. E você ainda tem algum sonho a ser realizado? Ou você já fez tudo que você tinha que fazer, agora é só realizar os seus trabalhos que você tem que fazer mesmo? Eu acho perigoso, da mesma forma que eu acho que você tem que ter muitas metas, eu acredito que tem que ter muitas metas. Eu creio muito na teoria do Joe Dispenza, que é um pensador que ele não é espiritualista, ele é um cientista até. E ele, por uma situação de percepção, ele percebeu que da mesma forma que a mente ela pode psicossomatizar e criar doenças, a mente pode psicossomatizar e criar curas. Ele crê muito em letração, então eu já vi muita coisa desse cara, mas muita mesmo, porque eu fico aficionado por uma coisa, eu vejo assim, eu vejo 500 horas daquele infeliz. E eu creio muito que a parte que não cabe a mim eu não me importo. Então eu quero realizar carros melhores, viagens e tal, mas eu não me preocupo de verdade. Até porque eu percebi, né? 1 segundo e tudo muda pra sempre. Eu saí do trabalho, peguei a moto, parei no semáforo. Um infeliz empinou a moto, perdeu o controle, caiu em cima da minha moto, ficou impressionando eu e um carro. E ficou em cima da minha perna por 40 segundos. Foi uma dor terrível e eu, por mais de 100 dias, senti dores terríveis. Um dia sim, um dia não, para trocar o curativo. Foi bem terrível. Mas doía muito. E apesar de ter sido uma experiência terrível, eu jamais abriria mão de ter latido. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Olha que paradoxo. E a minha cicatriz ficou bem ridícula e profunda. Isso me ensinou muitas coisas, dentre elas assim, eu tenho metas e quero fazer, mas eu acho que tanto o pico para cima quanto o pico para baixo emocional ele é perigoso. Então assim, não, quando eu tiver uma Toro de 150 mil, vou me sentir muito bem. Você não vai sentir bem. Você sentir bem, tá, mas vai passar. Porque aquele filósofo fala, né, que você fica oscilando sobre a ânsia de possuir, né, a ânsia de conquistar e o tédio de possuir. E eu vivo mais aqui. Por exemplo, eu não tenho ideia de que hora sou agora. Eu nem imagino. Eu estou aqui 100% presente com você, Rodrigo. Você sente isso. Porque isso é frequência, meu irmão. Eu só estou aqui, cara. Pode acontecer um avião perder o controle aqui e matar todo mundo. Isso aqui nem ser lançado. Então eu não estou preocupado com isso. Eu tenho as metas, são altas. Eu estou só começando a terceira etapa dos 7 passos. E cada passo vai dar em média 1 ano. Então são metas grandiosas, dá para se perceber. Mas eu não tô preocupado, porque isso não é problema meu. Eu vou fazer o meu melhor e o meu quase que impossível. Como o Mário Sérgio Cortella, né? Faça o melhor que você pode fazer. Qual o melhor que você tem naquele momento? É o melhor que eu posso fazer.
Eu poderia falar talvez um pouco mais pausado, como eu tô agora, mas até uma técnica de retórica que eu já adaptei. Né? Eu falo mais rápido e eu mudo o tom e eu volto. É uma técnica de percepção de atenção. Mas Os a, pastores usam muito isso. a alegria, bota isso na cabeça, a alegria não tá no amanhã, não tá, tá aqui. Eu estou feliz aqui, cara. Tô satisfeito. O cafezinho tava gostoso pra caramba, tá? Tava muito bom esse café. E depois a gente vai tomar um chopp da Ambronelli ainda, que é muito bom. E eu tô feliz aqui, cara. O meu amigo está aqui, a gente tá dialogando, está conversando, e eu só estou aqui. Aí amanhã eu tô à noite na polícia e 7 da manhã eu tenho que ir no advogado. Mas então amanhã eu vou. Hoje não. Eu estou no advogado. Amanhã. Agora eu só estou aqui. Ah, meu celular caiu no chão. Deixa ele no chão, não faz diferença. Porque é importante, as pessoas se perderam muito. Elas já acordam, mexem no celular, o cérebro recebe uma carga de dopamina, você fica viciado naquilo, e você tá sempre. E é muito doido, né? A impressão que dá aqui, como eu faço muitas coisas, é que eu tô sempre fazendo muita coisa. E quem me conhece sabe que eu fico à toa pra caramba, porque eu aplico 80-20. Então eu fico muita parte do meu tempo ocioso caminhando, sem ouvir nada, treinando, sou viciado em atividade física agora. Eu já cheguei a quase 100 quilos, então é importante esse vício agora natural. Eu não bebo mais como antes, ainda bebo um negocinho, tá? Mas eu não bebo mais igual antes, que eu bebia muito, que eu não consegui controlar minha ansiedade. Mas depois que eu percebi que você precisa apenas ficar um tempo com você mesmo, para você se entender, poxa, onde é que eu tô indo? O que é que eu tô fazendo? E desenvolver essa autoconfiança em si mesmo. Você já é um vencedor. A chance da gente nascer é uma, se eu não me engano, em 400 trilhões de chances, que é a combinação numérica e estatística do seu gameta masculino coincidir com o gameta feminino e virar você. Um micronésimo de segundo, não sei se essa palavra existe, mas uma micromudança seria outro gameta, não seria você. Você não seria você. Essa pessoa poderia se chamar Rodrigo, mas seria outra pessoa. Outro tom de pele, talvez, outra altura, outra psique. Não seria você. Nós somos uma combinação absurda de probabilidades, tá aqui. Aconteceu N coisas para que estivéssemos aqui. O ato de eu falar aqui ou falar aqui já muda toda a nossa vida para todo sempre. Então aproveitar isso. Só existe o agora. Ah, eu tenho aqui, ó, no braço. Não sei se dá pra ver. Tá em vermelho escrito now, 3 pontinhos. Agora. Now. Só existe o agora. Eu mesmo fiz, tatuei em mim. De vermelho porque doeu pra cacete o meu acidente. E é o seguinte, você só tem o agora. Nada de suas metas é verdade. O futuro é uma mentira. E o passado não devia ter o poder de deixar você depressivo. E o futuro nem ansioso. Agora, respira, ó. Puxa 4 segundos, segura 6 e solta 8. Calma. Eu não desenvolvi isso rápido, não. Eu demorei, tá? São quase 40 anos para desenvolver isso. E você entender. Você não é um ser com espírito, você é um espírito tendo uma experiência humana. Calma. A vida entra pelo seu nariz, o seu corpo, inclusive, que tem os compostos químicos que tem nessa mesa, tem no universo, que tem na supernova, que tem nessa garrafa de café. Nós temos elementos que estão em tudo e voltaremos para lá em algum momento. Então, só agora. Eu acho estranho quando alguém fala assim, rapaz, tá passando rápido. Cara, a minha vida não tá passando rápido. Tá demorando a chegar. Eu tô gostando. Eu queria que passasse mais devagar ainda, mas eu não tenho a sensação de que, não, porque eu tenho uma memória muito boa, eu tenho uma memória muito incrível, assim. Eu consigo lembrar de N coisas, de notas de rodapé, de autores, o que ensina, de momentos de onde foi, o que você falou, como você disse. Eu sei a roupa que você tava a primeira vez que eu te vi lá no Joker, por exemplo. E eu gravo muito rápido, o jeito, o tom, o timbre, a forma. Mas isso é uma habilidade que eu nasci com ela, então é imerecida, é uma graça, é um dom imerecido. Mas ainda assim, é importante perceber que eu só estou aqui, é perceber, ó, o verde da sua camisa, o brilho, as cores, o tom, a água. As pessoas perderam isso, pô, perderam isso. Estão lá o tempo todo e vai casar. Às vezes eu faço, ok. Mas se treine. Pra você não chegar e falar, rapaz, vou fazer 40 anos. Eu nem percebi. Cara, eu percebi. Vou fazer 15 anos de polícia no dia 25 de abril agora. E 40 anos de idade no dia 8 de março. E eu lembro de muita coisa e tá sendo muito divertido. Até a dor. A dor foi meio terrível. As dores, né? E eu não tenho essa sensação de estar passando rápido. Porque eu estou satisfeito. Eu estou feliz com os meus resultados. Por mais que em muitas áreas está sendo uma tragédia. Eu tive muitos reveses financeiros, tive problemas judiciais. E perdi dinheiro e montei, quebrei, passei humilhação, fui julgado, apontado dedo na cara. Mas depois eu não. Eu criei gatilhos pra isso. Ah, que você não. Não, pô. É claro que você não pode se vitimizar. Ah, eu não sou culpado. Mesmo que você não seja culpado, você é responsável para arcar com aquilo. Então, muitas coisas que eu passei de problema, eu não fui culpado.
Mas eu sou o responsável para mudar, para arcar, até reconhecer. Tá devendo? Poxa, eu tô te devendo. Eu não consigo pagar agora. Pô, eu dei minha palavra de homem para você, mas eu não estou podendo cumprir. Você quer ouvir minha argumentação? Ou você quer partir pra violência? Você quer me processar? O que você quer fazer? Se você me ouvir, você vai ser minha prioridade. Mas nesse momento aconteceu tal coisa que eu não esperava. No contexto do nosso acordo, era um. Aconteceu em coisas que, infelizmente, ó, minha mãe adoeceu. Ah, não é coitadismo. Eu sei que você não quer ouvir histórias tristes. Todo mundo tem história triste pra contar. Mas às vezes simplesmente não dá. No momento que eu passei por isso tudo, e foi uma dívida muito alta, na época, e tem solução, tá? Mas na época parecia que não tinha solução. Eu não dormia mais. Eu não bebi água depois de 8 da noite. Para que amanhã, lá para 3, 4 da manhã ou 2 da manhã, quando eu fosse urinar, eu não conseguiria dormir de novo. Porque a minha consciência não deixava. Agora, caso eu deva alguma coisa tal, não é que eu não respeite quem eu devo. Alô, meus credores? Não é isso. É que eu durmo bem, cara. Sinceramente. Eu durmo igual um neném. Acordo tranquilo. Por quê? Porque eu entendi. Só existe o agora. Vou fazer o meu melhor. Porque se eu dormir bem, eu vou poder trabalhar o dobro, o triplo. Com energia, com afinco, vou fazer acordos melhores. Eu vou tatuar melhor, fazer shows melhores. Eu vou escrever melhor. Eu vou palestrar, eu vou falar melhor. Eu vou ensinar melhor. Eu vou transmitir melhor. Porque eu entendi que, beleza, aconteceu esse monte de coisa, mas eu estou respirando, eu estou vivo. Se há vida, há esperança. Há algo a se fazer. E eu experienciei. E é curioso, na época em que eu quase fiz loucura com a minha própria vida, e quando eu quase morri mesmo, eu não queria morrer mais. Eu falei, não, eu não quero morrer, pô. E essa minha experiência espiritual foi muito doida, porque durou minutos a minha cirurgia, mas na minha cabeça durou cerca de 80 horas. Até é interessante, daria um episódio inteiro sobre experiências, e foi muito real. Não tem como aquilo ser invenção. E eu não preciso mais acreditar no divino, porque eu experienciei. Você acredita no que não eu acredito, tal. Não, eu não preciso acreditar. Eu tenho certeza. Eu vivenciei aquilo é real. Existe algo além disso aqui. Mas enquanto você está aqui, acredite, nada mais espiritual do que você fazer o seu melhor, carnalmente falando. Ajudar o próximo, fazer o bem. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem atenção, você tem consciência, você tem vivência. Você não começa do zero. Você recomeça da experiência. Doar-se no seu melhor. Como você faz agora? Você faz o seu melhor. Você doa o seu melhor. Você traz pessoas que você acha relevante aqui para passar para outras pessoas que de repente estão buscando relevância que, infelizmente, nesses momentos, elas acham que elas não são relevantes, mas são sim. Só que elas não sabem ainda, não têm essa percepção da relevância. Por quê? Porque elas sabem quem elas são até ontem. E até ontem o resultado foi humilhação, eu tô fora de forma, eu tentei concurso, não passei, o meu namorado me largou, me chifrou, a minha família não me ama, tal. Aí você começa a acreditar nisso como se fosse uma verdade universal. E o curioso, pode até ser, mas você pode mudar. Uma borboleta foi ovo, virou um zigotinho lá, um casulinho, e uma borboleta linda. A borboleta tem uma complexidade, claro que a nível da criação é bem complexo, mas a nível de um ser humano que com 2 células virou nós, eu com quase 90 quilos, você é um ser complexo. Aí você quer simplificar com o que você foi até ontem. Ah, qual é? Isso não existe. O que você foi até ontem não importa. O que importa mesmo é aquilo que você ainda pode transpor, é aquilo que você ainda pode fazer. E eu creio que todos nós podemos mudar vidas à sua maneira. Ele ouvindo pessoas, eu tentando transmitir, eu também às vezes ouvindo e palestrando e falando e cursando e doutrinando ou prendendo ou salvando vidas, como já salvei vidas, já salvei situações de sequestro, já troquei tiro, já quase fui morto, salvei pessoas, fui processado. Mas a vida é isso. É você identificar o que você quer. Eu tenho até a sorte que é um azar. Eu não aconselho você a fazer o que eu faço. Fazer um monte de coisas não é uma boa ideia. A minha sorte é que eu amo fazer isso. Então eu não sinto. É muito doido isso. Eu não sinto cansaço mental. O físico eu sinto. Mas o mental, quem tá perto de você, Ronja, é meia-noite, chega, hein? Porque por mim, eu vou e eu não canso, não. Eu vou fazendo, e eu vou releio e faço, e faz o roteiro, e grava, e edita, e vai, e fala, e faz uma ligação, e eu não canso, não, meu irmão. Porque, rapaz, aconteceu um problema, estamos 5 convidados, a live tinha que ser 6 horas, com você, 6 com o outro. Vamos falar 12 horas, vamos escolher. Eu não tenho problema com isso. Eu tenho muita facilidade de fazer o que eu gosto. Mas tem coisa que eu detesto. E aí é difícil fazer. Coisas braçais é meio ruim fazer assim. É porque eu sou meio preguiçoso para algumas coisas. Mas é perceber, saber o que você tem de qualidade e o que você tem de defeito. A minha qualidade eu consigo pegar informações técnicas, informações difíceis
esmiuçar, transformar em passos. No método, eu consegui transformar, por exemplo, você consegue depois, após ler o livro ou fazer o curso, pegar uma folha única, um risco no meio e aplicar aquilo. Você vai conseguir no livro, no método, ou no e-book, ou no livro físico, ou na mentoria, ou no curso gratuito, vai pegar uma folha, vai pegar a notícia e vai pegar o gabarito dessa folha. Opa, eu vou usar aqui tal fundamento com tal técnica. Vai conseguir criar piadas daquilo, criar contextos engraçados, storytellings engraçados, momentos divertidos e engraçados. Por quê? Porque eu aprendi que a minha maior habilidade não é ser o melhor comediante, nem o melhor cantor, nem o melhor tatuador. E nem o policial mais operacional, que tem muito cara herói aqui no Espírito Santo, tá? Muito homem e mulher aqui que doa a vida aqui mesmo. Os caras são bravos. Invejo eles positivamente. Mas a minha maior habilidade é fazer com que você consiga extrair o seu melhor, porque eu transformei algo muito complexo em algo muito simples. Essa é a minha habilidade. Para a gente encerrar agora, eu quero que você olhe para a sua câmera e deixe uma mensagem para, não para criança, não para adulto, para qualquer pessoa que está ouvindo e quer começar algo. Você já tem várias profissões, mas que eu quero começar algo, qualquer coisa que seja, e está pensando em desistir ou está pensando se procrastinando, que hoje é a era do procrastinatismo, né? Deixar uma reflexão para essas pessoas, por gentileza. Para finalizar, só explicar o que é procrastinação. A procrastinação é quando o seu cérebro, ele sendo você, ele é feito para poder economizar energia, ele acha que a sua meta está muito grande, então ele vai querer economizar energia, ele vai começar a se auto-sabotar. Como desbloqueia isso? Você vai quebrar suas metas em metas muito menores. O que eu vou fazer amanhã? Uma microação amanhã, eu começo a microação hoje, metas diárias, semanais, mensais, trimestrais, semestrais e tal. Então você vai quebrar. Essa é a primeira parte. A segunda é, se alguém fez, você também pode fazer. Porém, respeitando as regras naturais do ser. Por exemplo, eu tenho 40 anos praticamente. Ah, eu quero virar jogador de futebol. As regras naturais do ser já afirmam que não será possível. Eu jogar basquete, olha a minha altura. Só um pigmeu para basquete. Mas, se você respeitar as regras naturais do ser e investir entre 1 e 3 horas naquilo, por 1 ano até 10 anos, você vai se tornar o cara ou a mulher mais foda nessa área. Então, o princípio é, identifique aquilo que você ama fazer. Pense o seguinte, se eu ganhar 100 milhões de reais agora e pudesse ver de renda, mas com uma condição, eu só vou ganhar isso se eu identificar alguma coisa que eu pudesse fazer pelo resto da vida, mesmo que eu não ganhasse dinheiro. Mas em algum momento eu vou ter que monetizar essa atividade, essa habilidade, essa arte, essa coisa que qualquer que seja. Tem gente ganhando dinheiro com origami, mas muito dinheiro com canais muito caros ou fazendo curso. Qualquer coisa, dá pra monetizar qualquer coisa. Pô, tem mulher que vende pelo de sovaco ou urina. Pô. Isso é meio escroto, mas não é naquele. É um OnlyFans, não sei, enfim. Sim. Dá pra monetizar tudo. Por quê? Porque esse mundo é muita gente. São mais de 7, 8 milhões de pessoas. No Brasil são 220 milhões de habitantes. São 800 milhões de falantes do português. Identifica o que você ama fazer. Identificou? Beleza. De 1 a 3, 4 horas por dia, fazendo todos os dias. Não tem feriado, não tem Natal. E modere as pessoas. E coloca, a cada 30 dias eu vou reavaliar. E vou repetir o quadro. O que foi bom? O que foi mal? O que eu elimino? O que eu repito? Qual a pessoa que eu me conecto? 5 áreas. Onde eu trabalho a minha mente para isso? Aonde o meu corpo vai ter que ser melhorado para isso? Quais são as pessoas que eu preciso me conectar para isso? Qual que é a frequência espiritual que eu tenho que atingir para isso? E o que dinheiro eu tenho que ter para isso? Ou ganhar, ou pagar, ou investir nisso. 5 áreas. Mente, corpo, pessoas, network, espiritualidade e dinheiro. Se você entender as suas 5 áreas, que também ensino no livro, e se você entender que você sim é capaz de realizar, sem demagogia, isso não é milagre, você já nasceu, você já é o milagre, não espere o milagre, você já é. E quebra em etapas. O livro vai sair em fevereiro, mas ele começou no meu acidente. Ele começou em 2024. Foi 1 ano aprendendo, foi 1 ano aplicando, vou continuar aplicando, aprimorando para o meu canal, que é o Escola do Stand-Up. Mas mais importante, eu entendo sobre isso porque eu já tô um pouco mais velho, já entendi como é que funciona. Ah, eu quero tudo pra agora. Aí você vê 1, 2, 3 exemplos, o cara de Porsche lá. Ah, eu fiz 10 milhões em 3 meses. A exceção só prova que existe a regra. E a regra é, o sucesso não é o antônimo de fracasso. O sucesso é um empilhamento de fracassos. Até que em algum momento, uma coisinha, um detalhe, uma tacada de golfe com 1 milímetro mais à esquerda, daqui a 30 metros, ele consegue curvar mais e vai atingir lá o seu alvo. O sucesso é uma união de fracassos até que alguma coisa dê muito certo. Você vai milimetricamente acertando a rota até que aquilo dê certo. O meu sucesso ainda não chegou, mas eu já me sinto sucesso. Por quê? Porque isso é frequencial. Eu já me sinto ótimo com o que eu tenho feito. Eu me sinto muito bem. E eu espero que algum dia você experiencie isso também. Porque eu não só tenho certeza que eu acredito muito mais em você, talvez, sua grande maioria,
no que você mesmo acredita. Porque eu já vi pessoas com habilidades, com capacidades muito diminutas fazerem coisas incríveis em vários ramos do conhecimento, ou da arte, ou da indústria, ou do comércio. Você pode muito mais, pô. Te garanto. Sucesso com certeza já chegou para você, isso é inevitável. A sua energia é contagiante. Não pude ver você no Comédia ao vivo, mas já pude ver no Instagram. Enfim, estar com você é uma prova viva de que dá para fazer, consegue fazer e Dá. a gente tem que correr atrás mesmo. Muito obrigado, tá? Obrigado, O eu. 2026 é um ano de luz para você. Eu estarei na inauguração do seu livro, com certeza, autografado por você. E muito sucesso, obrigado. Obrigado, eu. Foi sensacional. Volte Voltem e sempre chamem. aqui. Ah, eu tô sem pauta. Vou chamar o Tubarão, escolher uma pauta aí que a gente vai arregaçar. Comigo ficaria horas com você no Rony Tubarão, com certeza. Horas ficaria aqui ele falando com a gente, com certeza. Mas eu te agradeço muito por você estar aqui. E você também, pela audiência, pela paciência. E muito obrigado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.